Olá, tudo bem? Muito bom ter você de novo para mais um vídeo desse canal. Estou muito alegre para compartilhar mais algo que Deus tem falado ao meu coração e algo que Ele tem ministrado durante esses meses. Bom, fiquei alguns meses sem editar vídeo, sem postar vídeo. Apenas acho que postei um vídeo. Na verdade, eu fiquei um mês ou mais do que isso sem postar nenhum vídeo mesmo. E Deus tem ministrado muito o meu coração e até hoje Ele tem ministrado, então quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração que vai edificar a sua vida. E Deus ministrou um tema bastante importante, que é se derrame na presença de Deus. E Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso porque diante dessa geração, muitos jovens e adolescentes têm diversas vezes têm se apegado, têm se entregado o coração para muitas outras coisas, principalmente hoje em dia, onde muitos estão desejando por um trabalho, por algum estudo, por algum casamento ou para coisas que têm fim em si mesmo, coisas que são pessoais, ou até mesmo não é relacionado a algo como crescer na vida, mas muitas das vezes estão com o coração claramente em coisas que os afastam do Senhor, como amizades que não convêm, como conversas, como coisas que os afastam do Senhor, como pecados, inveja, fofoca. Ouvem aquilo que não agrada o Senhor, até mesmo fazem coisas que não agradam o Senhor, como festas e muitas outras coisas que os levam longe para a presença de Deus. E Deus tem olhado para a nossa geração e tem estado desagradado, tem estado às vezes até decepcionado, olhando quando que eles irão voltar a estar novamente na minha presença. Deus provavelmente deve estar se perguntando isso, quando que nós iremos voltar ao primeiro amor, quando que nós iremos voltar para a presença de Deus. Isso deve ser algo que a gente deve pensar. E é algo que a gente se deve a cada dia analisar e verificar. Deus, ele não quer que a gente venha ter um relacionamento com ele com falsidade, mas ele quer um relacionamento verdadeiro com cada um de nós. Ele quer que eu e você venhamos perceber que Jesus é o suficiente. O tema desse vídeo está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde retrata grandes aprendizados. Muitos aprendizados que eu adquiri, mas algo me chamou muita atenção, que é a história de Marta e Maria. E nessa passagem, Jesus estava com os seus discípulos em uma viagem, onde eles pregavam o evangelho, faziam grandes milagres, faziam grandes prodígios, grandes coisas que somente Jesus faria e que futuramente os seus discípulos fariam. E como Jesus já disse em alguns versículos, ou talvez em um versículo, diz que nós faríamos obras maiores do que Jesus fez. Diante daquele povoado com grandes milagres, grandes prodígios acontecendo, uma mulher o recebe na casa dele. E isso também me chamou muita atenção, pois quando chega alguém bastante querido em nossas vidas, alguém bastante próximo, queremos receber em nossa casa para estar junto, conversar, se alimentar e botando, como falamos hoje em dia, o papo em dia. Mas nessa passagem é muito diferente, porque Marta recebe Jesus na casa dela, mas na verdade ela não está 100% junto com ele, não está 100% tendo uma recepção adequada para Jesus naquele momento. Ela não estava prestando atenção naquilo que Jesus dizia, naquilo que Jesus fazia, enquanto ele estava na casa dela. E muitas das vezes somos assim em nossas vidas. Essas vezes nós nos entregamos a Deus e damos liberdade como alguém tão querido e próximo para entrar em nossa casa, que podemos dizer o nosso coração. E muitas das vezes não prestamos atenção no Senhor mais. O Senhor quer que nós venhamos buscar Ele, ler a tua palavra, orar, jejuar o tempo todo. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro conosco. Principalmente para fazer a obra dele também, que nos chamou e que cada um de nós tem um propósito. E simplesmente por ter colocado Jesus em nossas vidas, não significa que estamos próximos dele,
não significa que nós temos um relacionamento com Ele. Não significa que estamos totalmente entregues a Ele. Não significa que estamos agradando a Ele. Então o Senhor está nos chamando a prestar atenção somente nele. E estar junto com Ele para ouvir e para poder contemplar o que Ele tem a nos dizer. Somos igual Marta, que estava prestando muita atenção nas coisas que ela deveria fazer na casa, como afazeres, como limpar coisas, como ajeitar coisas, tudo aquilo que geralmente uma mulher que dona de casa faria na casa dela. Mas ela não estava tendo foco no Senhor naquele momento, e ainda pediu um favor ao Senhor para que pedisse para que Maria, que pelo contrário de Marta, estava aos pés do Senhor, estava prostrada, adorando Ele, exaltando a Deus, e não deixando passar aquela oportunidade de estar rendida aos pés de Jesus. Mas na verdade, Maria entendeu o que ela estava fazendo naquele momento. Já Marta não estava entendendo o que ela deveria fazer naquele momento. Muitas das vezes nós atrapalhamos até o nosso próximo, até o nosso irmão, nosso amigo, que está se derramando na presença do Senhor, que está fazendo a obra dele com excelência, e muitas das vezes nós atrapalhamos ele ou ela com palavras, com ações, com coisas que afetam a vida daquela pessoa que está próxima de Deus. E na verdade nós devemos ser como Maria, nos render aos pés do Senhor, nós devemos deixar as preocupações e se ligar no Senhor, se concentrar somente na presença dele. Diversas vezes nós estamos assim, igual Marta, desesperados, frustrados, nós estamos preocupados com muitas coisas, mas que na verdade nós deveríamos ser como Maria. E olha só isso que diz no capítulo 10 de Lucas, no versículo 41 e 42. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. E algumas traduções também falam que Maria escolheu a boa parte. Eu gosto muito dessa versão, porque fala literalmente sobre o que ela escolheu, que era Jesus naquele momento. Ela deu prioridade a Jesus do que outras coisas. Então é assim que devemos fazer. Então ela escolheu a melhor parte de tudo. A melhor parte, ela escolheu somente Jesus. Enquanto Marta estava preocupada com seus afazeres em casa, Maria estava derramada aos pés dele. Então Deus está chamando a nossa atenção aqui para que a gente não venha se preocupar com as coisas ao nosso redor, a não se entregar às coisas desse mundo, a não se preocupar com amanhã, com o hoje, nem com o seu passado. Não se distraia mais, mas preste atenção no Senhor. Ele está contigo e talvez ainda você não parou para perceber. Talvez em sua situação você não tenha entendido isso muito bem. Mas você não vai precisar das coisas desse mundo, você não vai precisar daquilo que o mundo oferece, mas na verdade você vai precisar de Jesus, e somente de Jesus nós precisamos. Nós devemos entender que Jesus é suficiente. E tudo isso é passageiro. E o que realmente nós precisamos é da presença de Deus e nada mais. Nós precisamos somente da presença dele. Que somente a presença dele nos sustenta, nos cura, somente a presença dele nos fortalece, somente a presença dele nos preenche, somente a presença dele é tudo em nossas vidas. E tem uma passagem que também Deus fala profundamente no meu coração, e que reparei uma coisa muito importante. Uma coisa que eu nem tinha reparado, mas que foi um estalo em minha mente. Que está em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Que está escrito: Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. E nesse versículo Deus chamou muita atenção na parte que fala: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde.
E isso me chocou literalmente, porque a partir que nós nos entregamos a Jesus e seguimos a Ele verdadeiramente, Ele tira o fardo do pecado e coloca o fardo dele, que é suave, que é leve, que é uma vida eterna, que é uma vida transformada por Ele, que é uma mente renovada por Ele, que é tudo novo, tudo se torna novo a partir que nos entregamos a Jesus. As coisas velhas se passam e acabando que nós acabamos recebendo o novo. Mesmo a gente não merecendo mais, Jesus nos dá esse direito da gente receber. Da gente receber esse fardo que é leve, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às lutas, às batalhas, mesmo em meio às tentações, mesmo em meio a tudo, ainda continua leve, porque a gente é livre, a gente não está mais preso no pecado. A gente tem a liberdade. A gente tem a liberdade não da gente fazer o que é aquilo que a gente quer, mas a gente tem a liberdade, o direito de dizer não para o pecado, porque nós não precisamos mais do pecado, mas a gente precisa somente da presença de Jesus e mais nada. E muitas das vezes o Senhor tem mostrado para nós que somente a presença dele é o suficiente. E muitas das vezes a gente não tem percebido, porque muitas das vezes nós estamos olhando muito para ao redor. Muitas das vezes nós temos nos preocupado com muitas coisas. Muitas coisas nesse mundo, muitas coisas em nossas vidas, muitas coisas na igreja, muitas coisas em tudo, em tudo. Mas na verdade era para a gente estar colocando os nossos olhos atentos em Jesus, no alvo, no foco, que é Jesus. Porque somente uma vida entregue a Jesus faz sentido. Muitas das vezes nós estamos igual Pedro, que naquele momento que ele estava vendo o Senhor no mar, e naquele momento ele e os seus discípulos estavam assustados porque não sabia se era realmente Jesus. Então Pedro, ele faz uma prova, ele prova a Jesus e fala: se é você mesmo, então me faça andar por cima das águas. Então Pedro, ele caminha sobre as águas, mas quando ele começa a olhar para a tempestade, ele começa a olhar para o mar agitado, ele perde a fé, ele perde a esperança, ele perde a confiança e acaba caindo e se afogando. Mas Jesus estende a mão e segura ele e puxa ele de volta. Então, nós devemos confiar no Senhor para que a gente não venha nos afundar em nossas dificuldades, não nos afundar nas tristezas, nas ansiedades, nas preocupações, em tudo que a gente passa. Mas que a gente venha entender que nós teremos tribulações, mas que a gente venha ter bom ânimo, porque Jesus venceu tudo, mas tudo. Ele venceu tudo naquela cruz. Então, nada mais importa, porque nós só devemos olhar para Jesus. Mesmo que venha a faltar tudo, se Jesus continuar conosco, ainda não vai nos faltar nada. Porque se a presença dele é tudo, então ele é tudo em nossas vidas. Somente a presença dele é tudo, mas tudo em nossas vidas. Nós devemos continuar tendo fé. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos crer nele. Nós devemos fazer a vontade dele. Nós devemos a cada dia negar nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir ele. Porque vale a pena uma vida entregue. Vale a pena uma vida de renúncia. Vale a pena ter uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Porque Jesus tem o melhor preparado para nós. Se ele começou a obra dele em nossas vidas desde o dia que a gente nasceu, ele ainda vai terminar essa obra. Ele ainda vai terminar. Porque nada vai impedir o agir dele. E muitas das vezes nós nos achamos tão pequenos, tão sem importância, às vezes nos culpando até pelos nossos erros, até pelas nossas falhas do passado. Muitas das vezes nós temos esse pensamento de inferioridade, temos esse pensamento de imerecedor, mas na verdade nós não merecemos nada. Nós não merecemos estar aqui, mas Jesus nos deu uma nova vida. Lá naquela cruz ele nos deu uma nova oportunidade da gente viver uma vida santificada a ele, uma vida entregue a ele, para que a gente venha voltar a ser
imagem e semelhança. Então nós devemos entender que Jesus é suficiente e que nada vai preencher o vazio que somente Jesus preenche. Nada, nós podemos fazer de tudo, mas ainda continuará sem uma coisa, que é a presença dele. Devemos continuar nos entregando ao Senhor, independente do que acontecer, independente do que for, independente se estamos bem ou não, independente se nós estamos querendo ou não, independente se a nossa carne estiver gritando o mais alto que puder, Pai, para não buscar Ele, que nós viemos mesmo assim buscar o Senhor. Que a palavra do Senhor também fala que buscar enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, que nós venhamos entender isso e que nós venhamos crer e confiar no Senhor. Que nós não venhamos olhar mais para o nosso redor, mas que a gente venha olhar para cima, para o alvo que é Jesus Cristo. Que somente precisamos dele, de mais nada. Não precisamos de mais nada, mas somente de Jesus. E nós precisamos entender, a nossa geração tem que entender. Enquanto não nos entregarmos verdadeiramente, Senhor, não veremos o agir dele. Não iremos contemplar a glória dele. Não veremos um avivamento. Não veremos um grande arrependimento, uma mudança. E nós devemos nos posicionar e querer de uma vez por todas. Se nós queremos verdadeiramente a Jesus ou as coisas desse mundo. Se nós queremos nos entregar verdadeiramente a Ele ou nos entregar verdadeiramente a esse mundo. Nós devemos escolher. E Deus está dando uma oportunidade para nós fazermos uma escolha. Então, que nós venhamos entender isso. Que você venha entender nesse vídeo que Jesus tem te chamado para um nível de entrega a mais. Assim como ele tem me chamado, e não tem sido fácil, porque muitas das vezes eu não quero me buscar, muitas das vezes eu não quero orar, muitas das vezes eu não quero jejuar, nem ler a Bíblia, muitas das vezes eu não quero nada, mas mesmo assim eu tenho que fazer, porque eu não me movo pelas minhas emoções, mas eu me movo por aquilo que Jesus diz sobre mim, por aquilo que o Espírito Santo me conduz a fazer. Nós devemos não seguir a nossa carne, mas devemos seguir ao Espírito Santo. Ele que nos ajudará e nos dará força. Ele que nos dará a força para buscar Ele. Mesmo enquanto você não sinta nada, mesmo quando nada estiver mudando, continue buscando. Porque logo, logo as coisas vão mudar. E se não mudar, Deus continua sendo Deus. Então que venhamos entender isso. Que venhamos buscar mais, que nós venhamos querer mais, que nós venhamos entender que somente Ele é suficiente. Que nós venhamos entender que nada vai nos separar do Senhor. Nada, nada. Nem o inimigo pode nos afastar do Senhor. Nem ele tem o poder de nos afastar do Senhor. Que nada nos separa de Deus. Deus está conosco o tempo todo. 24 horas por dia para todo sempre. Ele sempre estará conosco. E nós devemos entender isso. Nós devemos começar a crer. Porque Ele é suficiente. E vou repetir isso mais vezes. Ele é suficiente. Agora o resto das coisas não. Mas somente a presença dele é inegociável. Então se derrame na presença de Deus. Se derrame, se entregue. Faça a vontade dele. Pois ele tem nos convidado a fazer isso. Então se você entendeu isso, que você venha já deixar um like, que você venha se inscrever aqui embaixo nesse canal, que você venha se inscrever, que venha ligar as notificações para mais vídeos edificantes para a sua vida, e que você venha entender finalmente de uma vez por todas que nós devemos nos derramar na presença de Deus, porque Jesus é suficiente.